História para relaxar. A ascensão surpreendente do Islã e seu impacto na humanidade. Amir, um jovem comerciante da pequena vila de Meca, em plena Península Arábica, despertava todos os dias com uma inquietação profunda. As vozes do dia a dia inseparáveis das contações de histórias antigas ecoavam nas ruas de terra batida. E junto a elas havia um novo sussurro. Um profeta surgira, desafiando os antigos costumes e as hierarquias que mantinham seu povo dividido. Mas Amir, sob o céu estrelado, sonhava com um mundo diferente. Um mundo onde todos eram iguais, não importa sua origem. Certa noite, enquanto as palmeiras balançavam suavemente ao vento e uma lua cheia iluminava a vila, Amir sentou-se à porta de sua casa. A brisa fresca parecia murmurar promessas e ele ouviu os rumores sobre o profeta. Diziam que ele falava sobre justiça, sobre um Deus único que uniria todos. Era como se um novo sol estivesse prestes a nascer, mas o medo do que estava por vir também pairava no ar. O peso da tradição pesava sobre seus ombros como uma rocha. Os murmúrios de sua comunidade eram frios e ameaçadores, e no fundo ele sabia que poderia ser rejeitado. Naquela mesma noite, os sussurros se transformaram em gritos. Um líder local, conhecido pela sua brutalidade, havia decidido que não permitira a propagação dessa nova fé. As chamas da Inquisição se acendiam e as sombras se aproximavam. Amir percebeu que a luta por uma sociedade mais justa não seria só sua. Era o grito silencioso de todos aqueles que se sentiam aprisionados pelas regras de um mundo que não aceitava mudanças. Ao decidir abandonar sua casa, Amir sentiu um nó na garganta. O amor se misturava à dor, e ele sabia que seu caminho seria solitário. Antes de sair, ele deu um último olhar à sua vila, que um dia foi cheia de risos. Agora, aqueles olhos familiares poderiam se transformar em brilho de reprovação. Mas a semente da esperança crescia dentro dele, cada vez mais forte. E assim, na noite mais escura de sua vida, ele tomou a decisão. Amir se tornaria um dos primeiros seguidores desse profeta. Sentia a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto deixava a única vida que conhecia para trás. O cheiro das especiarias que costumava vender ainda flutuava ao seu redor, mas agora representava o que deixava para trás. Havia um futuro incerto pela frente, uma estrada cheia de perigos, mas talvez também repleta de libertação. Mas as dúvidas começaram a rolar em seu coração. E se falhasse? E se seu amor não fosse suficiente para sustentar sua escolha? Enquanto olhava para trás e via a vila mergulhada nas sombras, escutou um alvoroço. A notícia de que o líder local estava à procura de dissidentes havia se espalhado. Agora, Amir precisava decidir: recuar ou permanecer firme em sua escolha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amir respirou fundo. O peso da decisão apertava seu peito como uma mão cerrada. Ele olhou para a escuridão se aproximando. O alvoroço dos mais velhos ecoava nas ruas, e um nó na garganta o impedia de seguir em frente. Mas a urgência de agir pulsava em suas veias. O líder local, conhecido por sua crueldade, estava à espreita. E Amir não poderia hesitar mais. Ele estava pronto para dar um passo rumo ao desconhecido. A lua iluminava seu caminho, e quando decidiu seguir em frente, ouviu um grito. Era Sara, sua melhor amiga, correndo em sua direção com os olhos arregalados e o coração acelerado. Amir sentiu seu estômago revirar. O que ela faria aqui? Amir, você não pode ir. Aquela pessoa está aqui. As palavras dela saíam entrecortadas, uma respiração apressada. Ele franziu a testa confuso. Sara, o que você está dizendo? Quem está aqui? A urgência em sua voz ecoou.
É o meu pai. Ela olhou ao redor, como se as sombras fossem ouvir. Ele descobriu que estou com você. Ele quer me levar de volta. E está furioso. Amir sentiu um frio profundo no corpo. O pai de Sarah era um dos mais fanáticos contra a nova fé. A luta por liberdade agora se tornava um jogo de vida ou morte. Antes que pudesse responder, ouviram passos apressados na direção deles. O coração de Amir disparou. Eles não tinham tempo. Vá! Rápido! Antes que ele chegue! Gritou Sarah, empurrando-o levemente. Mas algo dentro dele não deixava que ele partisse sem ela. Não, você não pode ficar aqui. Ele vai te machucar. Nesse instante uma sombra surgiu e o seu pai, um homem robusto com olhos de fúria, estava ali. Sarah, o que você está fazendo aqui? Esse traidor não é digno de você. Sua voz ressoou como um trovão, e Amir sentiu o mundo escurecer ao seu redor. Pai, eu não sou uma propriedade. Eu escolho quem eu quero ser. Essa luta é maior do que nós. As palavras de Sarah soaram como um desafio, e Amir ficou boquiaberto. Ela estava disposta a arriscar tudo. O homem avançou e a tensão no ar era palpável. Amir sabia que precisava agir, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. Então, algo inesperado aconteceu. Sarah, em um ímpeto de coragem, puxou um colar que usava. Um medalhão brilhante, refletindo a luz da lua e gritando em seu interior histórias e segredos. Eu sou mais do que você pensa que sou, pai. E isso vai mudar tudo. O pai olhou para o medalhão e a expressão dele se transformou. Você não pode. Isso foi prometido a outra pessoa. Sua voz tremia, e Amir percebeu que havia algo mais profundo. Um segredo oculto. A revelação atingiu Amir como um raio, e Sarah olhou para ele. Amir, eu não sei como, mas este colar é a chave para entender tudo. Você precisa saber a verdade. Antes que pudesse responder, houve um movimento brusco, e o pai de Sarah avançou. A raiva agora, misturada com um olhar perturbado. Você não sabe os perigos que está provocando. Essa fé, ela não trará nada além de destruição. Amir sentiu a adrenalina correr, e com ela, uma determinação intensa. Não podemos deixar o medo nos controlar. Esta é nossa chance, e basta de segredos. Mas dentro dele, um eco de incerteza se formava. O que aquele colar realmente significava? O choque estava escrito nas faces ao redor. Murmúrios começaram a surgir da multidão que se formava. Todos eles ouviram. O que mais estava por vir? Amir sentiu o coração batendo forte. O que seria a verdadeira conexão entre o passado de Sarah e o novo começo que ele tanto desejava? O futuro parecia mais incerto do que nunca. Amir sentiu seu coração disparar. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a romper. Ele olhou para o rosto de Sarah, tão decidido e relutante ao mesmo tempo, enquanto a figura do pai dela se acercava, ameaçadora e imponente. Não podemos deixar o medo nos controlar, ele gritou, suas palavras ecoando na noite. Mas o temor o envolvia como um manto pesado. Traga o colar, Sarah. Amir implorou, seus olhos fixos no medalhão que brilhava sob a luz da lua. Se ele é a chave, precisamos saber a verdade. O pai de Sarah avançou com um rugido, sua presença dominadora cortando o ar. Calem-se. Vocês não entendem nada do que estou fazendo. E então, em um movimento ágil, ele jogou-se sobre Amir, agarrando seu colar. Amir foi pego de surpresa, e a força do homem o derrubou ao chão como uma folha seca em um furacão. O chão era frio e duro sob ele, e a dor subiu por seu braço. Mas mesmo assim, seu olhar se fixou no medalhão nas mãos do pai de Sarah. Um brilho intenso começou a emanar do colar, e algo extraordinário aconteceu. As sombras ao redor pareceram se contorcer e tremer, e uma energia pulsante começou a criar ondas, uma espécie de choque que atravessou o espaço. Amir ofegou. Sarah, o que é isso? É o que está selado neste colar. Ela gritou, sua voz carregada de pânico e determinação. De repente, o medalhão se quebrou ao meio, liberando uma luz ofuscante que iluminou a noite.
e cada um dos presentes sentiu a pressão no ar mudar. Um eco antigo se fez ouvir, uma espécie de canto que parecia vir de dentro da terra. O líder local vacilou, o medo surgindo em seu olhar. O que você fez, sua maluca? Você não sabe que está provocando forças além da sua compreensão? Calem-se, escolar não é só uma lembrança. Ele contém os segredos do nosso povo. Gritou Sara, seu rosto iluminado pela luz mágica, revelando uma determinação que Amir nunca havia visto antes. Mas no fundo, ele também sentiu uma verdade inquietante. E então, tudo ficou escuro. A luz repentina se apagou, e um silêncio absoluto caiu sobre a cena. Amir olhou em volta, confuso. As pessoas na multidão começaram a se afastar, seus olhos arregalados cheios de medo. O que estava prestes a acontecer? Com o estrondo, o chão começou a tremer. Amir e Sara se levantaram, os rostos pálidos, enquanto o pai dela a puxava para longe. Você não deveria ter feito isso, ele gritou, mas as palavras de desespero foram abafadas por um ruído intenso que parecia vir do centro da terra. Em um lampejo, o solo se rompeu e uma figura encapuzada emergiu de dentro da fenda. O ar parecia se encher de uma presença poderosa, uma força quase palpável. Amir ficou paralisado, seu olhar fixo na figura sombria. Era como se o próprio destino deles estivesse diante deles. Eu sou o que você busca. A voz ressoou, profunda e reverberante. Sara, Amir, o que vocês trouxeram à tona não é apenas uma religião, mas um legado. E vocês estão prestes a descobrir que as verdades que desafiarão tudo o que conhecem são muito mais profundas do que pensavam. A multidão gritou. O medo estava estampado nas feições de todos. Amir sentiu seu estômago revirar. O que a figura queria dizer? Que verdades? O que mais estava escondido na história que conheciam? A ligação entre ele e Sara parecia mais forte agora, mais cheia de mistério. Em um instante, tudo o que eles acreditavam foi abalado, e a única certeza que restava era a urgência de respostas. Sara, Amir sussurrou. O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, a figura fez um gesto que fez tremer a terra novamente, como um aviso. O que eles desenterraram era algo que mudaria tudo, e antes que pudessem agarrar a realidade, a vida deles nunca mais seria a mesma. Amir sentiu seu coração disparar. A figura encapuzada ali diante deles emanava um poder que fazia o ar vibrar. Ele queria entender aquela presença, mas o medo o paralisava. Eu sou o que você busca. A voz ressoou, cortando o silêncio como um trovão. A multidão se afastou, os olhares cheios de temor e confusão. Que verdades você traz? Amir murmurou, a voz quase perdida no tumulto. A figura avançou um passo, e algo nas sombras atrás dela se moveu. Um sussurro percorreu a multidão, como um eco distante. Ele olhou para Sara, seus olhos refletindo a mesma dúvida e medo. Vocês despertaram segredos que deveriam permanecer enterrados. A figura continuou, a voz cheia de autoridade. Você não está apenas aqui por acaso, Amir. Você e Sara têm um destino muito maior. O chão tremeu mais uma vez, e Amir sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que você quer dizer com destino maior? Ele perguntou, a voz quase falhando. Então, em um gesto inesperado, a figura levantou a mão, e com isso, um clarão de luz irrompeu entre eles. A multidão ficou em silêncio, presa em uma expectativa inquietante. Amir piscou, tentando focar, e o que viu fez seu coração quase parar. Eu sou... A figura começou a se desvendar, e Amir ficou espantado ao ver, não um estranho, mas sua própria mãe, que tinha desaparecido anos atrás. O semblante dela era sério, e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Amir, você não pode entender, mas nós não somos apenas comerciantes. Somos guardiões de um legado que será decidido por vocês. Uma onda de choque percorreu Amir. Sua mãe estava diante dele, e ao mesmo tempo soava como uma estranha. Mãe, mas como é possível? Ele gaguejou, confundido. Você desapareceu, e você não tem ideia da verdade por trás disso. Eu estive escondida para protegê-lo, e você, Sara,
sempre foi parte desta refeição maior. Ela olhou para a amiga. Você carrega algo que não sabe. E agora, com o colar quebrado, você e Amir precisam fazer uma escolha. Sara parecia tão atônita quanto Amir. O olhar dela se alternava entre espanto e determinação. Mas o que está acontecendo? O que isso significa para nós? Ela perguntou, a voz tremendo de emoção. A fé que vocês buscam não é apenas uma crença. É a chave para unir os povos, para acabar com ciclos de violência. Mas para isso, você precisa aceitar quem realmente é, Sara. As palavras da mulher ressoaram no ar pesado da noite. Não, isso não é possível, gritou o pai de Sara, levantando-se. Seu olhar estava cheio de pânico e raiva. Você não pode envolvê-los nisso. Mas a sombra da mãe de Amir começou a brilhar intensamente, imponente, como uma mãe protetora que não se deixaria intimidar. O que você fez com essa religião não é a verdadeira luz. A verdade é mais antiga do que você imagina. Uma vibração cortou a atmosfera e Amir sentiu as emoções borbulharem dentro dele. Raiva, confusão e um lampejo de esperança. Mãe, o que eu e Sara precisamos fazer? Ele perguntou, o desejo ardendo em sua voz. Vocês têm que escolher, seguir a luz que podem ser ou se entregar ao medo que dominou suas vidas. O que está em jogo é muito maior do que a vida de vocês. Sua mãe olhou firmemente para todos, um desafio em seu olhar. Do fundo da multidão, Amir ouviu murmúrios. As pessoas, antes aterrorizadas, começaram a se mover, cada vez mais perto. A tensão crescia e Amir se sentiu enredado, pensando no que sua mãe havia dito. O passado e o futuro se entrelaçavam diante dele. Antes que pudesse processar completamente a nova realidade, um estrondo ensurdecedor ecoou ao redor. O chão começou a rachar novamente e um brilho ameaçador saiu das fendas, como se o próprio destino estivesse prestes a ser revelado. Amir e Sara trocaram olhares, e a única certeza que tinham era de que tudo o que consideravam seguro poderia desmoronar a qualquer momento. Isso não acabou, sussurrou Sara, apertando a mão de Amir. O medo e a coragem se misturavam entre eles, e uma escolha estava por vir. O futuro parecia desmoronar sob seus pés, e o que viriam a descobrir poderia mudar tudo o que conheciam. O que mais poderia ser revelado naquela noite? Amir e Sara sentiram o chão tremer sob seus pés enquanto a figura encapuzada revelava sua verdadeira identidade. A presença da mãe de Amir gerou uma onda de choque, mas nem tudo era o que parecia. A luz emanada pelo colar quebrado ainda pulsava, iluminando o caos ao redor. As pessoas na multidão sussurravam, muitas com medo ou incredulidade, tentando processar a cena. O que seria daquela revelação? Você não é apenas uma guarde. A voz de seu pai cortou o ar, cheias de desprezo. Você abandonou sua família. Todos nós sofremos. Amir sentiu o coração apertar. Aqueles gritos, aquelas acusações eram como punhais. Não só suas dúvidas cresciam, mas agora também se somavam a conflitos antigos. As palavras do pai de Sara causavam eco dentro dele. Mãe, como você pôde nos deixar? Amir conseguiu perguntar, balançando a cabeça, confuso. Eu fiz o que precisava, ela respondeu. Mas a determinação em sua voz começou a falhar. Havia coisas que você não poderia saber. O que está em jogo é muito maior do que sua compreensão, Amir. A multidão estava em pânico agora. Os murmúrios se transformaram em gritos, e o clima de tensão se tornava insustentável. Amir viu o pai de Sara se aproximando, rosto vermelho de raiva. Você nunca deveria ter voltado, Sara. Você fulminou nossa linhagem, e agora, por causa da sua insensatez, o legado do nosso povo está em perigo. Foi quando o céu escureceu ainda mais, e um trovão retumbou na distância. O desespero se espalhou. Amir olhou para Sara, esperando ver aquela amiga decidida, mas o que ele viu provou ser devastador. Ela estava chorando, e seu olhar buscava confusão e medo. Amir, eu não sei o que fazer. A voz dela estava embargada. A luz do colar tinha quase desaparecido, mas uma sombra se movia à sua volta. Algo estava se aproximando e todos na multidão sentiram. Então veio a revelação.
Não foi com palavras, mas com uma sensação. A luz restante do colar se intensificou, revelando não apenas a verdade sobre o passado, mas abrindo uma fenda, um portal que mostrava vislumbres de outros lugares e tempos. Amir mal teve tempo de se perguntar o que aquilo significava antes de tudo mudar radicalmente. É agora ou nunca, a mãe de Amir gritou, e isso fez com que um impulso interno crescesse dentro dele. Você precisa fazer a escolha. Mas a distração levou a um erro fatal. Enquanto Amir ia se mover, a figura do pai de Sara avançou, determinado a destruir aquela porta que poderia dar acesso à verdade. Ele agarrou o colar, o que o fez brilhar intensamente, e em um movimento desesperado, ele o jogou em um buraco aberto, onde a luz começou a dançar. No instante que o fazia, uma onda de energia atravessou a multidão. Amir e Sara foram lançados para trás, e o impacto apagou as cores ao seu redor. Ao se levantarem, a cena vista antes havia mudado completamente. Em um último esforço, Amir gritou, "Não, o que você fez?" Distraidamente ele percebeu algo diferente. Ao seu lado, Sara não era mais a mesma. Sua expressão era de dor, mas havia também uma mudança que Amir não conseguia compreender. "Amir, quem sou eu?" ela disse, os olhos escurecendo. Antes que ele pudesse responder, a sombra envolveu a figura de Sara, e com isso, uma presença desconhecida tomou conta dela. "Não, Sara!" Amir gritou, estendendo a mão, mas já era tarde. Ela olhava para ele, e logo ficou claro, Sara não era mais apenas uma amiga. Algo no fundo havia mudado, e ele sentia como se o chão fosse arrancado de sob seus pés. "O que está acontecendo? O que você se tornou?" Mas as palavras não deixavam seus lábios. Uma estranha figura se erguia diante dele, enquanto o resto da multidão assistia em choque. O que Sara realmente era? Seus laços de amizade, seus segredos, tudo parecia agora apenas uma fachada. A conexão que eles tinham, tudo parecia desmoronar. Amir tornou a olhar para a figura da mãe, mas seu rosto também estava tomado pela incerteza. Era como se todas as verdades tivessem se distorcido numa noite. O futuro permanecia nebuloso, e com isso surgia um sentimento agonizante. A possibilidade de que Sara tivesse se tornado algo que não poderia compreender. "Amir!" ela gritou, mas a voz já soava estranha, quase como um eco distante. E antes que pudesse se agarrar à esperança, uma nova revelação aguardava por todos. Amir e Sara ficaram paralisados, cada um tentando processar a transformação. O que eles conheciam desaparecera em um instante. A figura que era Sara agora mudava. Ela parecia grandiosa, cheia de uma energia desconhecida, mas ao mesmo tempo um olhar sombrio a envolvia. Amir sentiu um golpear gelado em seu peito. "Amir, eu não sei quem eu sou agora." A voz de Sara soou como um eco distante. Aquilo não era apenas um desespero. Era algo mais profundo, como se fossem palavras que não pertenciam a ela. Ele se aproximou, o coração batendo como um tambor. Esse era o momento que havia sido prometido, a revelação com a qual haviam sonhado. Mas para sua surpresa, algo na frustração dela o apunhalava. "Você precisa lutar contra isso." Amir gritou, estendendo a mão. Mas a sombra em torno de Sara dançava como uma tempestade. Ele não a reconhecia. As feições dela mudaram, distantes e alienadas. O brilho de seus olhos perdia a luz que ele conhecia. De repente, uma onda de energia pulsou pela multidão. Os rostos mostravam temor, e sussurros começaram a subir como espuma. "O que está acontecendo?" Caiu como um lamento no ar, enquanto pessoas recuavam, temendo que a transformação de Sara os afetasse. "Você não sabe o que está fazendo", gritou o pai de Sara. Sua voz estava em desespero, mas havia algo a mais, uma indignação que parecia deslocada. "Essa não é sua filha. Ela nunca foi como pensou." A revelação cortou o coração de Amir como uma faca. Ele olhou para a mãe, buscando respostas. "O que está acontecendo, mãe? Diga-me que isso não é verdade." Mas as palavras estavam presas em sua garganta. O medo o dominava, e o choque aumentava. "Amir!" A mãe o empurrou levemente, uma emoção amarga em sua voz. "Sara não é apenas uma amiga. Ela é parte de algo muito maior, algo que sua família escondeu por gerações." Amir finalmente percebeu. "Você está dizendo que ela
Faz parte dessa história que ela é uma guardiã. Sua cabeça girava e as peças começaram a se encaixar, mas era muito para suportar. Ele olhou para Sarah, que agora exibia uma expressão de dor e confusão. Por que não me contaram? O grito de Sarah ecoou, mas essa não era sua voz. Era algo mais primal. Eu não sou apenas uma garota de Meca. Eu sempre soube que havia algo. Amir a interrompeu. Mas isso significa que você é, mais do que todos nós, uma escolhida? Quando Amir pronunciou a palavra, a sombra à volta de Sarah pulsou, e ela deixou escapar um brado. As pessoas estiveram em choque, o murmúrio crescendo. A realidade estava mudando, e o que era uma noite de revelações tornava-se um pesadelo em tempo real. Ela começou a se aproximar da fenda que o colar quebrado provocara, e Amir se sentiu um vazio imenso dentro de si. Sarah, não. O que você pretende fazer? Eu não sei. A voz dela soou novamente, mas agora havia uma força crescente, como se algo nela quisesse se libertar. A multidão recuava ainda mais, cheia de medo e descrença. O chão tremia sob a pressão da energia que emanava dela. E então aconteceu. A figura encapuzada, a mãe de Amir, avançou, seus olhos cheios de um desespero profundo. Você não pode, se não controlar isso. Um clarão iluminou a escuridão, e a sombra de Sarah se expandiu, envolvendo todos. Não vou voltar! Ela gritou, e em um momento tudo se desfez. A sombra tomou proporções que Amir jamais poderia imaginar, e uma onda devastadora de poder os atingiu. Não! Amir gritou. Uma dor cortante atravessou sua alma, como se o próprio mundo fosse arrancado. Ele viu a multidão ser empurrada para trás, e tudo virou um caos. E com um último lampejo, tudo escureceu. O silêncio foi interrompido apenas pelo eco distante das vozes. Quando a luz retornou, Amir se viu sozinho. Sarah havia desaparecido, e com ela, toda a compreensão da jornada. O que realmente estava em jogo ainda estava oculto nas sombras, e a última palavra sussurrada no ar foi de que tudo na história estava prestes a mudar de formas que ninguém poderia prever. Amir se viu em um vazio profundo. A explosão de luz havia apagado não apenas a presença de Sarah, mas também a realidade que conhecia. Olhando ao redor, as sombras dançavam e a multidão, antes estupefata, agora estava em um frenesi, cada um buscando entender o que acabara de acontecer. Seus corações batiam como tambores, e o medo pairava no ar como um manto pesado. Mãe! Amir gritou, seus olhos buscando a figura que sempre foi seu porto seguro. Mas ela estava longe, uma silhueta em meio à confusão. O desespero começou a engoli-lo, e ele sentiu seu estômago apertar. O que aconteceu com Sarah? O que aquela transformação significava? Perguntas martelavam em sua mente enquanto as vozes ao seu redor se tornavam um ruído indistinto. Então, no meio da opressão, a luz do colar quebrado começou a brilhar novamente, mas desta vez fraca e tremulante. A multidão hesitou, embora os murmúrios de desespero se misturassem a um novo tipo de expectativa. Amir se lembrou das palavras da mãe. Você deve fazer a escolha. Mas escolher o quê? Ah, como seu coração batia angustiado. Foi quando, sem aviso, uma nova presença começou a se formar, surgindo das chamas da confusão. O brilho do colar iluminou uma figura vestida com um manto escuro. Com um movimento fluido, a sombra se dissolveu, revelando um rosto que Amir conhecia muito bem. Era Sarah, mas não a Sarah que ele havia conhecido. Quem é você? Amir a questionou, a voz quebrando com a tensão. O olhar dela era profundo e enigmático, e havia algo ali que não era só medo, mas também uma determinação ancestral. Amir, sou eu, mas eu sou mais. O colar não liberou apenas poder, mas a minha verdadeira essência. Eu sou a guardiã. E você também é mais do que pensa. Amir franziu o senho, atônito. Mas como? Você não é apenas uma menina como nós. O que você quer dizer com guardiã? O desespero por respostas o consumia, enquanto a multidão observava, dividida entre a curiosidade e o receio. Sarah adelantou-se,
sua voz ressoando com uma força desconhecida. O que está acontecendo aqui não é só sobre a nova fé. É sobre uma batalha que se estende por gerações. Você e eu fomos feitos para isso, Amir. Nós temos um legado. Ele ficou paralisado, as palavras dela ecoando em sua mente. Um legado? Amir ecoou. A ideia de que toda a sua vida havia sido parte de algo grandioso e aterrorizante era quase insuportável. Mas antes que pudesse processar isso, a sombra do pai de Sara avançou como um relâmpago. Isso é loucura. Você não é nada do que diz. Sara, siga-me. Nós não podemos nos permitir ser enganados. Seu rosto estava vermelho de ira, e Amir sentiu uma ponta de culpa aflorar. O homem, em um ímpeto, correu em direção à filha, mas um movimento da mão de Sara o deteve. Pai, escute, você não entende. A tensão pairava entre eles como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Você sempre nos ensinou a temer o diferente. Mas o que fazemos agora? A verdade está aqui. Nesse momento, algo incrível aconteceu. O solo que o cercava começou a tremer novamente. As fissuras começaram a se abrir, e um brilho azul intenso emergiu do chão. Ouriçando todos ao redor, Amir e Sara trocaram olhares. O que mais poderia vir daquele colar e de toda essa revelação? Mas então, o que parecia uma nova potência tomou um rumo terrível. Uma figura encapuzada surgiu da fenda e Amir paralisou novamente. O que era aquilo? Uma manifestação do passado. E então a revelação aterradora chegou. Aqui estou eu, o verdadeiro portador do legado. A figura disse, e ao se desvelar, todo o ar pareceu se esvair. Ali diante deles estava o próprio avô de Amir, um homem que todos supunham estar morto. O choque tomou conta do corpo de Amir como um choque elétrico. Eu fugi para te proteger. E você nunca deve ter descoberto a verdade. A conexão se formou como um laço, cortando relações e revelando segredos. Sara olhou para Amir, perplexa. O que está acontecendo? O que você está nos dizendo? A confusão era palpável. O passado ameaçava engolir tudo, e a verdade parecia menos do que uma esperança e mais como uma prisão. A multidão chorava e se perguntava qual era realmente a natureza de seus líderes, enquanto Amir, de coração partido, percebeu o que estava em jogo. Tudo o que pensava saber sobre sua vida, sobre ele e sobre Sara, agora flutuava em um abismo de incerteza. Como posso confiar em você? Amir exclamou para o avô, mas o olhar do avô fulminou, carregado de um peso de décadas. Aprenda, Amir. O legado que carrega é de luz, mas também de sombras. E lembre-se, a verdade pode ser a última coisa que você deseja, mas é a única que pode salvar todos nós. O mundo ao redor parecia estar desmoronando, e Amir estava preso em uma tempestade de emoções. O céu escurecia cada vez mais, e o que estava prestes a acontecer era uma nova encruzilhada. A conexão entre eles nunca mais seria a mesma, e agora, a única certeza era que eles jamais poderiam voltar atrás. E agora? Amir sussurrou, em desespero, enquanto o futuro se desdobrava diante dele como um papel amassado. As sombras se aproximavam, e a noite ainda guardava muitos segredos. Amir se viu em um vazio profundo. A explosão de luz havia apagado não apenas a presença de Sara, mas também a realidade que conhecia. Ele olhou ao redor. As sombras dançavam, e a multidão, antes estupefata, agora estava em um frenesi, cada um buscando entender o que acabara de acontecer. Seus corações batiam como tambores, e o medo pairava no ar como um manto pesado. Mãe! Amir gritou, seus olhos buscando a figura que sempre foi seu porto seguro. Mas ela estava longe, uma silhueta em meio à confusão. A tensão crescia a cada segundo, e ele estava perdido, sem saber que decisão tomar. Então, no meio da opressão, a luz do colar quebrado começou a brilhar novamente, mas agora fraca e tremulante. Amir sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele notou olhares se voltarem para o colar e pulos de nervosismo na multidão. O que está acontecendo? Ele se perguntou. Foi quando a figura encapuzada, seu avô, levantou a mão e chamou a atenção de todos. Silêncio! Ele gritou com uma voz profunda, fazendo a multidão parar.
Mas antes que pudesse prosseguir, uma nova presença surgiu das sombras. Uma mulher com um manto branco, o cabelo desgrenhado e os olhos cheios de fixidez, avançou. Amir a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Você? Como assim? Amir gaguejou, seu coração batendo rápido. Você estava morta. Eu não estava morta, Amir. Estava escondida, fugindo de algo que era muito maior do que todos nós. Sua mãe lançou um olhar carregado ao avô que parecia petrificado. O choque reverberou entre a multidão. Fugindo de quê? O que você escondeu de mim? Amir estava confuso e seus sentimentos misturados entre o alívio e a traição. Fugindo da verdade sobre você e Sara. A mãe disparou, e as palavras caíram como bombas no meio da confusão. Vocês dois são peças fundamentais em uma batalha que os outros estavam prontos para ignorar. Não ouviu? A conexão entre vocês não é apenas uma amizade. Vocês são destinados a lutar contra as forças que buscam desestabilizar nosso povo. Amir e Sara se entreolharam, a confusão crescendo a cada segundo. O que a mãe estava tentando dizer? Mas nós somos apenas de pessoas normais. Amir respondeu, a raiva começando a subir. Normais? As coisas nunca foram normais. A mãe atirou, a voz elevada se aproximando. Esse legado que carregam pode ser a única esperança. Com isso, a multidão começou a murmurar nervosamente. E o pai de Sara avançou como um raio. Chega, isso é absurdo. Você está mentindo para salvar os filhos. Nada disso faz sentido. Ele parecia descontrolado, gesticulando furiosamente. No entanto, antes que qualquer um pudesse responder, o chão começou a tremer mais uma vez. Uma onda de energia, não da sombra, mas de algo mais profundo, se ergueu do solo. E uma fenda se abriu diante deles, mais escura que a noite. E do fundo mais escuro, outra entidade começou a emergir. Eu sou a verdade que vocês temiam. A figura se revelou. Uma sombra colossal com olhos que brilhavam como estrelas mortas. E então, em um instante, tudo se transformou. A fenda ao fundo se alargou, e todos os sussurros se tornaram gritos de terror. Não, 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 Amir gritou, mas a força da sombra dominava a todos. Sara e ele estavam paralisados, presos. Vocês devem escolher entre o passado e o futuro. A voz ecoou, um trovão que fazia todos tremerem, em um momento de pura tensão. Algo inesperado aconteceu. Amir, em impulso de proteção, agarrou a mão de Sara. Não importa o que aconteça, vamos juntos. Mas, enquanto ele fazia isso, algo luminoso começou a fluir entre eles, como se ambos fossem atraídos por uma força misteriosa. Ao mesmo tempo, um grito agudo irrompeu da multidão. É um sacrifício, eles não devem. A sombra olhou diretamente para Amir e Sara. A escolha está em suas mãos. Vocês podem selar o poder e mudar tudo, ou se render aos seus medos. Amir sentiu o peso da escolha pulsar em suas veias, e na fração de segundo que se seguiu, um misto de angústia e esperança tomou conta dele. E quando olhou para Sara, o mundo ao seu redor parecia estar prestes a se dividir. O que eles escolheriam? O futuro estava em jogo, e o que viria a seguir era incerto, um mistério que os aguardava. Amir e Sara se encararam, um misto de medo e determinação nos olhos. A sombra à sua frente pulsava, esperando uma resposta. A verdade ainda ecoava nas cabeças dos presentes, mas a conexão entre eles agora parecia mais forte. O brilho do colar, quase apagado, se intensificou, e antes que pudessem escolher, uma explosão de luz os envolveu. Então, tudo se desfez. Em frações de segundo, a luz pulsante se transformou em uma escuridão profunda, como se o próprio universo estivesse sendo engolido. Amir suspirou, em choque, mas quando a luz finalmente retornou, ele não encontrou a presença familiar de Sara. A multidão agora parecia diferente, com sussurros sendo trocados de maneira frenética, e a agitação aumentava. Cadê a Sara? Amir gritou, mas sua voz mal passou pelo tumulto. Ele olhou ao redor, buscando desesperadamente sua amiga, seu suporte, mas ela havia sumido.
O coração disparou em seu peito. O que estava acontecendo? Ele queria avançar, mas a tensão o paralisava. O que ele não sabia era que a verdadeira transformação estava prestes a acontecer. No meio daquela confusão, algo começou a surgir das sombras que se formaram ao redor. Uma figura, envolta em um manto escuro, emergiu da fenda recém-aberta. Amir estremeceu ao ver a aparência da figura. Seus detalhes eram familiarmente estranhos, a postura imponente e os olhos penetrantes, que exalavam uma verdade que ele não poderia ignorar. Eu sou quem você tem buscado por tanto tempo, essa figura disse, com uma voz profunda que fez ecoar o ar ao redor. Amir ficou paralisado. Ele se lembrou de histórias contadas por sua mãe, sobre guardiões e legados, mas aquilo parecia muito mais com uma lenda do que com a realidade. Quem é você? Amir perguntou, sua voz um sussurro, mas a coragem começava a surgir de dentro dele. Alguém que você conhece bem. A figura se inclinou levemente, revelando seu rosto à luz trêmula. Amir quase desmaiou. Era a expressão de Sara, mas de uma maneira distorcida e sombria. Eu sou a essência de quem você tanto ama. Mas não só ela. Sou também o que há de mais poderoso em cada um que carrega esta verdade. O ar ficou pesado. Amir sentiu um nó doloroso na garganta. Não pode ser. Sara! Ele gritou buscando uma explicação. As lembranças de todas as risadas, os segredos, tudo que eles compartilharam, agora pareciam insignificantes diante daquela revelação. Você a libertou. A figura continuou, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Sara estava presa entre os mundos. O colar libertou sua essência, expondo as verdades que foram ocultadas. Mas o que ela é agora é muito mais complicado. As palavras atingiram Amir como um soco no estômago. Ele olhou em volta, a multidão, o caos, o desespero que pairava no ar. Mas e quanto a mim? O que você quer de mim? Amir perguntou, o medo em sua voz deixando-o vulnerável. Você não faz ideia do poder que reside dentro de você. Você é a chave para unir esses dois mundos, mas também é a ameaça. Uma escolha errada pode significar a destruição de tudo. O olhar da figura era intenso, e Amir pôde sentir seu coração acelerar. Destruição? Amir murmurou, e no fundo, uma semente de dúvida brotou. Ele não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia sobre Sara? Sobre a conexão deles? Nesse momento, um grito cortou o ar. Era do pai de Sara, que havia parado ao ver a transformação diante dele. O que você fez com minha filha? Ele rugiu, seus olhos fixos na essência dela. Ela não é sua filha. Não mais. E você não a conhece como pensa que conhece. A figura respondeu, e Amir sentiu que uma barreira se rompia. O futuro se estendia diante dele como um abismo, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. O peso daquele segredo o esmagava, e um frio percorreu sua espinha. No meio daquele pesadelo, ele se perguntou se a única coisa que amava se tornara a sua maior fragilidade. E no momento crucial, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e Amir precisava decidir. O que significava realmente ser parte dessa nova verdade? Amir sentiu o chão tremer sob seus pés, e o ar estava carregado de uma energia palpável. Frente a frente com a nova forma de Sara, algo dentro dele gritou. O que estava acontecendo? O que mais haviam despertado? Deixe-me ir. Ele ouviu a voz dela, mas não era a mesma. Era poderosa como um eco de um passado que nunca conheceram. Ele viu seu rosto, mas agora havia uma espécie de mistério ao redor dele. Algo que transcendia a amizade deles. Não. Amir se agarrou a uma luz de esperança. Sara, você ainda é você. Lute contra isso. O desespero enchia seu peito. Ele precisava dela. A sombra que a cercava parecia hesitar, e Amir ouviu murmúrios na multidão. As pessoas hesitavam, olhando para os dois com destaque. O pai de Sara estava em choque, a raiva agora sendo substituída por um medo profundo. O que mais estavam prestes a descobrir? Amir, a figura encarnada de Sara, gritou. Eu estou lutando.
mas não sei se consigo me controlar. Os olhos dela eram claros, mas algo mais profundo se escondia ali. A luta pela identidade começou. O colar, ele abriu algo, uma conexão, e é doloroso. A cada palavra, o público se enchia mais de pavor. Várias vozes se levantaram, misturando incredulidade com temor. A sombra se intensificou, mas Amir não desistiria. Você pode. Eu acredito em você. Ele se lançou para frente, sem se importar com os olhares espantados. Nós enfrentamos juntos tudo isso como sempre fizemos. E nesse momento, houve uma fração de calma. Uma onda de luz começou a surgir entre eles. Amir sentiu que a conexão se aprofundava. Em um instante, o brilho do colar, quase apagado, começou a brilhar com uma intensidade desconcertante. Amir, a voz de Sara soou, agora mais próxima, mais clara, como se a essência dela tivesse lutando contra a sombra que a dominava. Se eu falhar, não me deixe ir. Prometa. Eu prometo. Amir disse fervoroso, mas a incerteza pulsava em seu coração. O que significava? Era um voto de coragem ou um sinal de desespero? Ele estava prestes a entender. A luz se intensificava e a figura sombria ao redor dela começou a se distorcer. Você não sabe o que está fazendo, gritou o pai de Sara, histericamente. Isso não é verdade, é uma maldição. Não. É nossa escolha. É nosso legado. Amir respondeu, sua voz ecoando. O povo começava a se agitar, entre o medo e a admiração. Finalmente, a sombra que envolvia Sara começou a se fragmentar. E com um grito coletivo, a essência dela emergiu, mais forte, mais vibrante do que nunca. Vamos parar com isso. Vamos unir todos, não lutar. Toda a energia que antes era sombria se transformou em uma luz ofuscante que iluminou a noite. E com isso, Amir pôde ver novamente a verdadeira Sara, com um brilho de determinação na alma. Amir, ela exclamou. Você estava certo. Isso é sobre todos nós. E agarrando a mão de Amir, eles sentiram a força de suas conexões se expandir, criando um brilho de esperança que renovava a atmosfera. A multidão observou, hipnotizada. O que era terror tornava-se um renascimento. O que havia sido quebrado agora se unia em uma força revolucionária. E no fundo de tudo, Amir soube que eles eram mais do que amigos. Eram protetores de um futuro. E então, enquanto tudo se tornava inefável, Amir percebeu a verdade. Eles não eram apenas soldados em um campo de batalha. Eles eram a ponte entre o que foi e o que poderia ser. O peito de Amir pulsava com uma nova esperança, e ao lado dele, a figura de Sara brilhava intensamente. Naquela noite, na pequena vila, uma nova era estava nascendo entre sombras e luz. Mas a pergunta se arrastava no ar. Que riscos eles estariam dispostos a correr por esse futuro? E assim, a luz se espalhou, e Amir e Sara, juntos, prontos para desbravar o desconhecido, começaram a dar seus primeiros passos em direção ao que se tornara um verdadeiro legado. Agora, para você que leu até aqui, eu preciso de uma coisa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa jornada fantástica. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final épico. Não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Ele é o início de tudo. Não espere nem mais um segundo para agir.